Olá, meninas e meninos, cá sou eu. Hoje é a última aula desse ano. Depois a gente vai ter umas férias e a gente vai voltar no comecinho de fevereiro. Enquanto isso, tem mais de 150 aulas no YouTube. Vocês revejam alguma que mais demonstre interesse, tá? Eu sempre repito as coisas, mas às vezes é com outra conotação. Então é bom rever alguns assuntos que mais interessem a vocês, tá bom? Hoje o meu assunto é baseado no nosso feriado, dia 15 de novembro. Vocês sabem que dia 15 de novembro, há pouco, houve um feriado. Feriado em que comemoramos 133 anos de proclamação da República no Brasil. Depois de um império em que governaram dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. O primeiro que proclamou a independência e Dom Pedro II, que foi seu filho, que governou o Brasil durante 49 anos. Eu vou me basear nesta aula nos livros de Laurentino Gomes, que eu sou muito admiradora. Ele escreveu, entre outros livros, ele escreveu 1808, 1822 e 1889. Livros magníficos que retratam os três principais acontecimentos, os acontecimentos mais importantes da história do Brasil. 1808 trata da vinda da família real para o Brasil, para não terem que enfrentar as tropas de Napoleão. Assim, com a vinda do rei, aliás, regente, porque Dom João ainda não fora coroado como rei. Ele era o regente porque sua mãe, Dona Maria, estava impossibilitada de governar. Ele era já regente desde 1792 e ele chegou ao Brasil em 1808, tá? Ele vai embora em 1821, deixa seu filho Dom Pedro I, que vai fazer a independência, e morre em Portugal em 1826, tá? Outro livro de Laurentino Gomes é 1822, que trata da independência proclamada por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822. E o terceiro, que é o tema da nossa aula, é o 1889, que trata da proclamação da República. Lógico que não vou falar todo o conteúdo do livro, mas apenas falarei o que eu considero mais importante, tá? Mas ainda voltando a Laurentino Gomes, ele escreveu história de um modo muito diferente. Ele partiu dos bastidores e pela desconstrução e reconstrução, ele aborda os principais momentos históricos e suas figuras. Olha o que ele deixou registrado. Abre aspas. Um país que não estuda história é incapaz de entender a si mesmo. Fecha aspas. Agora eu vou falar de Dom Pedro II e seus minutos finais como imperador, tá? Ele passava uns dias em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, e foi alertado sobre a gravidade que acontecia na capital. Os movimentos republicanos estavam a todo vapor. Mas ele não se alarmou. Já estava adoentado, estava lá descansando. Era muito comum ele ir lá para Petrópolis para descansar. Já era, além de ser idoso, para a época era idoso, ainda estava adoentado, enfermo, tá? Aí quando disseram, né, dos movimentos republicanos que estavam a todo vapor, ele, isso não passa de fogo de palha. Não acredito que haja algum golpe. E quando soube que o líder do movimento era Marechal Deodoro, então mais calmo ficou, porque ele era um monarquista e era seu amigo, tá? Bom, mas os militares estavam muito insatisfeitos com o governo, com a monarquia. Sabe por quê? Os militares, as duas forças que fizeram o movimento republicano acontecer, a república acontecer, os militares e os civis fazendeiros, principalmente os cafeicultores. Eu vou explicar cada um. Por que os militares estavam insatisfeitos com a monarquia? Sentiam-se mal recompensados pelo governo. Seus soldos estavam congelados fazia anos. Houve redução de efetivos, muita demora nas promoções, falta de modernização dos equipamentos. Tudo isso tornava os militares insatisfeitos com a monarquia. E os civis também estavam insatisfeitos, principalmente as classes dos fazendeiros, representadas principalmente pelos cafeicultores, que não gostaram nada da decretação da Lei Áurea em 1888, um ano antes, que lhes tirou a mão de obra escrava.
Mas, segundo Laurentino Gomes, a desconstrução da monarquia já tinha começado bem antes, não foi só naqueles dias. E um dos fatores, segundo Laurentino, teria sido a liberdade de imprensa e de opinião durante o segundo reinado, o que teria favorecido o amadurecimento dos ideais republicanos. Tá? E Dom Pedro II, como estava nesse ano de 1889? Já falei, era um homem esgotado por comandar o país há tanto tempo, 49 anos, quase meio século. E era um homem doente, sem forças para lutar pelo trono. E sua sucessora, a princesa Isabel, que tantas vezes o substituiu, né? Inclusive quando o substituiu, decretou a Lei Áurea. Ela também perdera muita popularidade. Ela assinou a Lei Áurea. Além do, quer dizer, que tirou a mão de obra escrava dos cafeicultores, principalmente. E ainda mais, para piorar as coisas, ela era casada com um francês, o Conde D. E aí havia o medo dele participar do governo se ela fosse rainha. E o Marechal Deodoro da Fonseca, quem era? Comandante do exército no levante militar contra a monarquia. Mas se manteve monarquista até o último momento. Isso a gente não aprendeu na escola lá atrás. Enfim, Marechal Deodoro era um marechal vaidoso e o imperador era um imperador cansado. Então, tudo isso vai contribuir para a proclamação da República. E Laurentino Gomes descobre muitas coisas que não estão nos livros de história que a gente estudou lá atrás. Olha só. Teodoro, olha, eu vou colocar 5 itens que ele fala que não estão no livro de história que a gente estuda. E ele coloca na sua obra. Deodoro não era um republicano, mas monarquista. Dom Pedro II foi um estadista muito admirado, mais admirado que os marechais que vieram depois. Os primeiros anos da República foi uma ditadura militar, muito pouco do regime republicano. A Constituição era só um enfeite. As elites é que dominavam o poder político e econômico. O povo sempre esteve excluído. Enfim, pouco mudou com a proclamação da República. O povo sempre esteve excluído. E as elites é que mandavam. E se ainda fosse monarquia? Se o Brasil não tivesse proclamado a República, quem estava governando o Brasil? Luís de Orleans e Bragança seria o nosso imperador, que era bisneto da princesa Isabel e tataraneto de Pedro II. Lembra que ele era um Bragança. A última dinastia do Brasil eram os Bragança. Ele vive desde 1967 em São Paulo. Lógico que ele nasceu na França, que todo mundo foi embora. E hoje ele tem 75 anos. E se formou em Química na Alemanha, tá? Bom, mas voltando ao Império. Graças ao Império que a integridade territorial brasileira se manteve, diferente da América Espanhola, que se dividiu em vários países. Isso graças à família real estar no Brasil, graças ao Império, graças ao período imperial. O motivo, como eu já falei, foi a vinda da corte, foco da integração territorial, tá? Bom, vou voltar a Pedro II. Quando ele tinha 5 anos, seu pai abdicou e foi para Portugal para lutar contra Dom Miguel, seu irmão, pelo trono para sua filha Maria da Glória, que ele tinha usurpado. Então ficou Dom Pedro II com 5 anos e suas 2 irmãs, Maria Januária e Francisca, com tutores, né, estudando para ser o futuro imperador. Ele recebeu a maioridade aos 14 anos. Primeiro, que ele já estava bem preparado, bem estudado, e segundo, que havia muitas convulsões sociais. E ele, recebendo a maioridade, virando imperador, apaziguou a situação muito grande do Brasil. Tá? O pai, então, abdicou, foi lutar para Portugal. Tá? Mas o que ocorreu de importante no governo de Dom Pedro II, desde os 14 anos, quando ele recebeu a maioridade? Ele não foi tão fácil assim, não. Ele teve alguns atritos com a Igreja Católica, devido à sua interferência,
Ele impôs alguma censura aos militares, que eles também não gostaram. Ele perdeu o apoio político dos fazendeiros, por causa da Lei Áurea que a sua filha assinou, e enfrentou anseios da população que estava excluída. Queria mais liberdade econômica, queria mais democracia, queria menos autoritarismo. Quem mandava mesmo eram as elites. Bom, e o pós-proclamação da República? O que é que aconteceu? A família real aceitou e logo deixou o Brasil. E 2 anos depois que deixou o Brasil, em 1891, Dom Pedro II morria em Paris. Essa história conta o seguinte, que ele foi andar de carruagem numa noite, né, em volta do Rio Sena, nas margens do Rio Sena, e ele pegou muita friagem, chegou no hotel, ele morava num hotel, e ele ficou muito mal, e aí teve uma pneumonia e morreu. Quer dizer, 2 anos depois que ele foi embora. Ele era casado com a Teresa Cristina, vocês sabem, né? Do Reino das Duas Sicílias. Reino das Duas Sicílias, não esqueçam, Nápoles e Sicília. E ela morreu antes dele ainda. Ela morreu 3 semanas após desembarcarem na Europa, tá? Aí depois, né, que foi proclamada a República, houve a formação do governo provisório. Ainda não havia eleição nem nada. Houve um governo provisório republicano. Esse foi instaurado. Quem foi o primeiro presidente provisório? Marechal Deodoro da Fonseca, o monarquista líder da proclamação da República. E as primeiras providências que ele fez foram atividades legislativas. Ele mudou o nome de ruas, de praças, de escolas e mandou fazer a nova bandeira do Brasil. Mas ele tinha tanta pressão em cima da sua administração, de que ele era muito centralizador. Então ele renunciou. Ele renunciou 2 anos depois. Em 1891, ele renunciou ao governo e quem passou a governar foi seu vice, Floriano Peixoto, também provisório, porque não houve eleições. Bom, esse Floriano Peixoto governou os últimos 3 anos. Em 1894 foi eleito o primeiro presidente civil, chamado Prudente de Moraes, tá? Olha, o que Prudente de Moraes, o primeiro presidente eleito, o primeiro presidente civil enfrentou? Conflitos de interesses sempre. Desorganização em geral, sempre. Então, eu não vou contar o que aconteceu com o primeiro presidente eleito no Brasil, tá? Sempre há aquela luta das elites, sempre há aquela desejo de mais liberdade econômica e o povo sempre fica em segundo plano. Vou ficar por aqui, tá? Beijos, tchau!